Olá, meu nome é Lucas e eu sou psicólogo. E aí hoje vamos falar um pouquinho sobre medidas de alívio de sofrimentos. Ao longo da vida, podemos nos deparar com diversos tipos de sofrimento, e não apenas físicos, mas também emocionais, psicológicos. E eles têm várias causas, e às vezes não é possível resolver o problema que está causando os sofrimentos nem acabar com esses sofrimentos de uma vez. Mas e o que se pode fazer nesses casos? Fazendo uma analogia com alguns tipos de métodos usados na medicina para amenizar sofrimentos em casos onde não se pode solucionar os problemas dos pacientes de uma vez só, a gente tem os métodos paliativos. E nesse sentido, o método paliativo ou medidas paliativas, de uma forma bem simplificada, são medidas usadas para aliviar o sofrimento de uma pessoa, mesmo que momentâneo, mas que não resolve o problema que causa o sofrimento em si. E, por exemplo, pessoas que sofrem de dores muito fortes durante um tratamento, por exemplo, oncológico, recebem medicamentos de alívio de dor, que podem aliviar a dor, mas esse medicamento não resolve aquilo que causa as dores em si. E por mais que aliviar não resolva o problema que causou o sofrimento, essas medidas ainda têm a sua importância, porque podem melhorar um pouquinho a condição de vida da pessoa. E voltando para as questões psicológicas, emocionais, existem medidas paliativas, de certa forma, que podem aliviar os sofrimentos. Mas em cada caso tem alguma medida que pode ajudar mais do que outra, nesse objetivo de aliviar. Por exemplo, o tentar respirar durante uma crise de ansiedade, ou o caminhar, fazer caminhada quando a cabeça está muito acelerada, são medidas que podem ajudar em alguns casos, mas nem sempre vão funcionar. Da mesma forma que o nosso corpo pode criar resistências em alguns remédios, que são tomados com frequência em alguns tratamentos, e depois precisa ser mudado esses medicamentos porque eles passam a diminuir o efeito deles na gente, também essas técnicas podem diminuir o seu efeito, porque a gente se acostuma a elas. Usar esses métodos não excluem a necessidade de buscar resolver a causa dos problemas que estão gerando esse sofrimento. Então, nesse sentido, é importante cuidar do todo. Cuidar do sofrimento a nível temporário, por exemplo, pensando o que eu posso fazer para diminuir isso um pouquinho agora e cuidar da base do problema. Vamos lá, pensando assim, o que eu posso fazer para resolver de forma saudável para mim o que está gerando isso? E aí que entra a ajuda do psicólogo, porque ele pode ajudar a entender melhor o que está causando essa dor e no tratamento também. Quando a gente está no meio do problema todo, sofrendo, pode ser que a gente não consiga enxergar o problema todo sozinho. E nem enxergar o que está causando e nem ver uma solução que seja saudável para a gente. E aí entra essa ajuda do psicólogo. Mas aí, ao procurar o psicólogo, você pode ter a ajuda de um profissional nessa situação. E aí, nesse sentido, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode receber ajuda. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de que você é forte ao ponto de reconhecer que você não consegue sozinho. Pedir ajuda é um sinal de sabedoria. E por isso, se você se reconhece nessa situação, procure a ajuda de um profissional de psicologia. Precisando, eu estou à disposição. Para mais informações, é só entrar nas minhas redes sociais, nas informações que estão na descrição ou no meu site. Tá bom? E aí, mais uma coisinha. Uma sugestão para ajudar a resolver os problemas.
Pensa em separar as medidas que você pode tomar com relação a alguns problemas em alguns estágios. Vamos lá. Primeiro estágio. Medidas a curto prazo. O que eu posso fazer para, pelo menos, aliviar? E aí, nesse sentido, a gente tem que buscar apenas medidas que sejam saudáveis, apenas que podem nos fazer bem, ou pelo menos minimizando, né, um pouco o problema, né? E aí o segundo estágio é o que eu posso fazer para resolver isso ao todo. E aqui entra a investigação sobre o problema, que vai ser feita na psicoterapia e o tratamento feito durante esse acompanhamento psicológico, tá bom? É isso. Se você me ouviu até aqui, muito obrigado e a gente se fala num próximo momento. Até mais, tchau!